Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, o Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, estava próximo a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas nas suas bancas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo, juntamente com os bois e as ovelhas. Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: tirai daqui essas coisas. Não façais da casa de meu pai o mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo pela tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agires assim? Jesus respondeu: destruí vós este templo, e em 3 dias eu reerguerei. Os judeus então disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele não falava isso a respeito do templo, que é seu corpo. Ele falava isso a respeito do templo, que é seu corpo. Depois que Jesus foi reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram de que ele tinha dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Cristo havia falado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam que nesse evangelho de hoje a gente tem uma atitude de Jesus muito diferente da usual, né? Ele faz um chicote e expulsa o que está falando aqui no início. Por quê? Naquela época de Jesus, coisas inadmissíveis eram feitas no templo, né? Uma delas era a venda de bois, ovelhas e animais. E coisas a mais. Aqui ele fala de cambista, né? Então tinha coisas a mais sendo vendidas. Ele então tem o que a gente chama assim, né? De um ataque de fúria. De maneira assim bem simples, né? Podemos falar. Vejam, muita gente pode pensar que nessa passagem ele pecou. Não. A ira é um sentimento amoral. Ou seja, ela não é certa e nem é errada. Depende da intenção que eu dou para ela. Por exemplo, irmãos, se eu me iro com uma coisa que é injusta, porque quero fazer justiça com aquilo, porque quero que dê certo, porque quero desfazer um mal, que aconteceu uma injustiça, essa minha ira ela é correta, porque eu fiquei zangado com algo que foi injusto. Né? Agora, me irar contra o meu próximo para querer tirar a vida dele, desejar o mal, é errado. Porque o motivo é errado. Então, a ira é o sentimento amoral. Há coisas imorais, morais e amorais. A ira é um sentimento amoral. Depende da intenção que eu dou, do que eu faço com ela. Ela vai ser certa ou errada. Jesus se ira nesse momento de maneira correta, porque ele expulsa do templo os vendedores, né? Porque estava vendendo coisas dentro do templo de Deus. Por isso que ele fala bem aqui uma coisa importante: não façais da casa de meu pai um mercado. Ou seja, aqui é lugar de oração, de contemplação, de encontrar Deus, não de vender coisas. Acho que você dificilmente vai encontrar pessoas vendendo coisas dentro da igreja, né? Por essa razão, irmãos, tá bom? Outra coisa que é importante é que os discípulos, quando viram ele fazendo isso, lembraram que está escrito, né? O zelo pela tua casa me consome. Ou seja, irmãos, o zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, nos consome. Agora, devemos ter esse zelo por nós, porque nós somos o maior templo de Deus. Não é só a igreja, mas nós somos templo de Deus. É duro entender isso muitas vezes, porque nós nos damos facilmente aquilo que não deveríamos. Ao ódio, ao não perdoar, outras coisas mais. Ao prazer, ao luxo, à riqueza, às mentiras. É preciso dizer que nós somos templo de Deus. E como somos templo grande de Deus, templo precioso, preciso então que a gente entenda que esse zelo que Cristo tem não é só pelo templo igreja, mas pelo templo corpo, templo ser humano, templo você, templo eu.
tanto é verdade que ele disse aos fariseus, né? Aos judeus, que perguntaram por que ele fazia aquilo. Ele disse: destruir o templo e eu reerguerei em 3 dias. Ele não falava do templo físico, mas do templo corpo dele, né? Corpo de Cristo. Tanto é que isso ocorreu, os discípulos lembraram depois, né? Quando ele ressuscitou, de que essa palavra era verdadeira, né? Que ele recitaria, ergueria o templo em 3 dias, o templo do corpo dele. Cristo hoje nos chama a ter zelo pelas coisas de Deus, mas a ter zelo por nós, que somos o maior templo de Deus, a imagem e semelhança dele. Por isso que quando alguém está com Cristo, zela-se muito de verdade para não errar, para sempre estar perto de Deus. Porque sabemos que o zelo pela casa dele, que primeiramente somos nós, nos consome. A igreja é construída para que a gente se encontre juntos com Deus. Mas, sobretudo, cada um é templo de Deus. Por isso recebemos a Eucaristia. Porque podemos receber Jesus por ser templo do Espírito Santo. Que hoje possamos entender essas coisas e zelar pela nossa igreja, zelar pelo nosso corpo, zelar pela nossa alma. E que esse zelo consuma a gente a tal ponto de não querer nada de errado na nossa vida. Absolutamente nada. Cremos em Cristo. Deus nos abençoe, irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.